Olá, tudo bem com você? Espero que esteja tudo lindo como está por aqui. Aliás, hoje esta sala, este estúdio está muito lindo mesmo. Florido, inclusive, olha aqui, a Amanda também está florida. Embora ela esteja escondendo ali as flores, ela também está Tá muito frio florida. aqui. Tá frio? Tá frio nada. Bom, gente, eu tô até, ó, de ombros de fora, ó. Ela é chique, gente. Ela tem os ombros lindos. Bom, mas enfim, a gente vai falar sobre um assunto que para mim já trouxe muito sofrimento. É sobre como passar as festas de fim de ano numa boa. Para isso, eu, Ivi Fávero, estou aqui com a Amanda Vieira, Olá. Mais uma vez. mais uma vez, Sandrine Bilardi Olá a todos. e Renan Roborté. Obrigado. Você tá chique, hein, Renan? Renan também tá chique de boss ali. Sim, estou no pretinho básico, curtindo meu novo shape. Exatamente, olha, esse Renan, gente, ninguém segura. Bom, mas a gente vai falar sobre as festas de fim de ano. Vou contar para vocês por que para mim sempre causou dor. Porque nasci no dia 31 de dezembro, Olha. né? Um dia lindo, que segundo alguns amigos, todo mundo estoura fogos para mim. Olha que coisa linda. Só que não, né? Então, quando eu descobri, sempre tive a festa lá, né, do aniversário, tal e coisa, bolinho, 2 presentes, tudo bacana nesse quesito. Mas eu achava, olha o que uma criança pensa, né? Eu achava que as festas de fim de ano mesmo eram para mim. Eu realmente achava isso. E aí, quando eu descobri que não, que eles faziam o bolo, cantavam parabéns, mas que aquela reunião com aquela galera na casa da minha tia era uma reunião de amigos para passar o fim do ano todos juntos, gente, meu mundo caiu. E aí eu sofri por muitos anos com isso. E aí tinha aquela coisa, né? Os amigos faziam festinha na escola, a dona Ivy não podia. Aí a dona Ivy convidava as pessoas para comemorar o seu aniversário, ninguém ia, porque afinal de contas não é dia de você, né? Comemorar aniversário de ninguém. Então, sofri muitos anos até que consegui ressignificar isso. E que foi muito legal, porque agora eu não sofro mais, né? Encaro o Natal e Ano Novo como festas necessárias, bacanas, comerciais também, que a gente sabe, mas consegui ressignificar isso dentro de mim. Então, esse ano, por exemplo, vou comemorar o meu aniversário não viajando, como fiz ano passado, mas vou comemorar no dia 13 de janeiro, que é a primeira sexta-feira 13 do ano. Viu? E é o É uma contrário opção. de 31. É uma opção. Né? É. Então a gente vai falar sobre tudo isso. Você, como é que você encara e passa numa boa as festas de fim de ano, que a gente sabe que para muitas famílias é aquela festa que é o único momento do ano que as pessoas se reúnem e fica aquela coisa assim, ah, mas aquela pessoa é falsa, mas aquela pessoa não sei o que lá. Vamos falar sobre tudo isso então. Vou começar aqui do lado de lá da bancada. Passa a bola. Então, Passa a bola. é ótimo, porque geralmente esse final de ano a gente se reúne, a família, e às vezes a gente não se vê o ano todo. Exato. É o dia que a família se reúne. Isso. Então, por que não fazer uma festa agradável, ao invés de, como você falou, apontar o dedo para aquelas pessoas que a gente não se dá tão bem, né? Na visão sistêmica, a gente sabe que todo mundo está interligado, então as pessoas de sangue, né? Mas também os cunhados, cunhada, as pessoas que vão agregando esse sistema familiar. Então, eu sei que eu passo hoje em dia as festas familiares diferente desde que eu conheci as constelações familiares, tendo a minha certeza. postura, mantendo a minha postura com as pessoas, não se intrometendo nas questões dos outros, porque a gente vê muita gente, né? Chega a família, e aí, como você tá? Ah, perdi o emprego, aí já vai dando palpite, Então você devia não sei o que lá, né? Exatamente, mas se você fica só acolhendo, ouvindo, pronto. E assim a gente aceitar, né? A gente falou muito dessa palavra do aceitar em outro programa, quando a gente aceita a pessoa como ela é. E se a gente tem essa visão que a gente não está sozinho, a gente tem pai, mãe, avós,
cada um tem um histórico, chega com essa bagagem, então todo mundo é diferente. Todo mundo tem direito de pensar diferente, de viver diferente. Então, eu vou curtir o momento de estar junto, aceitando cada vida de cada um, que talvez não seria a minha opinião, mas eu vou aproveitar o momento. Então, antes de ir nessas reuniões de família, pensam, como que eu chego nessas festas? Eu já chego querendo acusar, julgar, ou eu vou aceitar e eu me abrindo para passar um bom momento. E as coisas que eu não gosto, que eu não concordo, e daí? Eu aceito e pronto. Fecho a boca e vou Então, comendo mais um pedacinho de bolo, é melhor. tem uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas que eu atendo, e é só isso que eu vou falar aqui agora, nesse momento, que é: como você faz para mudar isso em E você, você? né? Então, eu não gosto que a pessoa coma de tal maneira, mas é o jeito que ela come. O que eu posso fazer para mudar isso em mim? Exatamente. Porque mudar o jeito que ela come eu não vou conseguir nunca. As Né? Então, a pessoas pergunta é querem essa. mudar os outros. Isso é você acha maior que os outros. Eu sei melhor do que essa pessoa. Minha vida é melhor. Eu faria diferente. E aí não funciona. Então, realmente... A minha visão talvez seja então desse outro lado, porque na visão delas é tudo mais fácil, né? Tudo, muita teoria, mas na prática não funciona assim. Então, você vai pro abraço logo de cara. Na prática a gente quer pegar o Chester e jogar na pessoa, Sim, mas você não vai fazer isso. mas com mais estudo, né? Com mais conhecimento, como a gente vem falando, fica tudo mais fácil, né? Porque Com mais pode ser experiência. Pode ser sofrimento demais para algumas pessoas Sim. estar junto com outras, ainda que elas sejam da família, né? É, porque as festas de fim de ano, assim, são muito ligadas à família, e família me passa uma sensação assim de são diferenças que a gente não tem como fugir, né? Assim, um amigo muito diferente a gente acaba descartando com facilidade, mas os familiares a gente tem que acolher de qualquer forma. E a gente, no fundo, até quer acolher, né? Porque a gente tem aquele amor, mas pensa muito diferente, religião diferente, princípios e valores diferentes. E aí, naquele momento ali, você tem que... Na verdade, é trabalhar a humildade. Eu acho que a palavra poderia ser E isso, a aí, É muito humildade. aprendizado, é muito aprendizado. E a empatia, que E a empatia. quase em todos os programas a gente volta com a palavra empatia, né? E por quê? Porque eu não preciso concordar com você para respeitar você, Exatamente. Respeitar. né? Respeitar. Então, se eu sei que você não gosta de falar sobre determinados assuntos, por exemplo, você odeia futebol. É. Por que eu vou falar de futebol com Exato, você? vamos evitar, né? Vamos falar de outra coisa, vamos falar de comida, vamos falar de esgrima, de cavalo, de qualquer negócio, né? Mas a gente tem percebido muito, né, doutora? Essa questão assim, das pessoas se preocupando nessa época, agora faltando lá 15 dias, em passarem pelas terapias, passarem pelas consultas para poder ficarem melhor e mais seguras nas festas de final de ano. Eu vejo essa preocupação das pessoas. Né? No processo da inteligência emocional, a gente consegue, né, nas sessões, conforme a gente vai caminhando nas sessões, Sim. a gente consegue ajudar a pessoa a se colocar nesse outro lugar, a mudar o ponto de vista e a entender qual é a autorresponsabilidade que ela tem quando ela está reunida com a família, com amigos, no trabalho. Aliás, a autorresponsabilidade que ela tem diante de todas as circunstâncias. Sim. Porque as coisas só acontecem comigo daquela maneira se eu permitir que elas aconteçam. E aí, passando aqui para Amanda, na terapia neural, eu acho que é um caminho aí que dá para ajudar as pessoas nesse controle emocional, especialmente, né? Eu percebo que hoje em dia as famílias não são mais as mesmas, as pessoas não procuram esses valores em se reunirem nesses momentos, que eu acho uma dádiva de Deus mesmo, quando as pessoas se dão bem, né? E através da terapia neural, a gente consegue, da ozonioterapia também, fazer esse paciente controlar essa ansiedade, né? Essas emoções que vêm do ano inteiro. Eu acho muito triste as famílias não se falarem durante esse período e quando chegar nessa época todos se abraçarem e fingirem que nada aconteceu. É positivo e negativo. O positivo é porque alguns não vão se importar pelo que já passou e se perdoam e de repente dali pra frente conseguem ter uma visão melhor ou vivem aquele momento porque o hoje ele não vai voltar depois, né? Então a gente tem que viver o hoje com certeza. Mas triste
também porque depois parece que o relacionamento com os familiares, eles esfriam no decorrer dos meses. Então, assim, dentro da minha postura, minha visão, a minha família nunca foi tão unida assim. Sempre tiveram aqueles grupinhos de pessoas e eu sempre me relacionei mais com pai, mãe, irmã, sobrinhos do que me envolver com outros. Não por mal, mas por opção, porque como eu trabalho muito durante todo o ano, essa é a única fase do ano que eu consigo um recolhimento, onde eu consigo descansar. Eu consigo optar pelo descanso ao invés da folia. Para mim é muito melhor eu estar com a minha família, acordar um pouco mais tarde, fazer um almoço, um churrasquinho, uma coisinha mais tranquila, do que estar no meio da balada, né? De estar no meio da bagunça, onde tem turista, onde tem um restaurante cheio. Na verdade, eu não tenho paciência para isso, né? No meu ponto de vista. E eu tenho aquela coisa da preocupação espiritual também. Por exemplo, eu não comemoro Natal por alguns critérios bíblicos. Mas eu faço um jantar em casa normal. Só que eu não monto a árvore de Natal e não ponho Papai Noel. Mas dou presente para os meus sobrinhos, porque são crianças, a gente não quer perder a tradição. Respeito quem comemora, o Renan sabe, a gente até não fez nenhuma política dentro do consultório Verdade. prestigiando o Natal, mas desejamos boas-vindas para o próximo ano, para todos. Todos querem no próximo ano ter mais sucesso, mais saúde, mais dinheiro, enfim. Prosperidade, Isso, né? então a gente entra no clima, mas não tão profundo quanto, porque eu não concordo com esse tipo de comemoração. Mas o que eu gosto de enfatizar também é pensar que essas datas elas têm que ter de proveito para alguma coisa. Então, para mim, é o descanso. Eu acho que se eu puder ficar mais tempo na minha casa com as pessoas que eu amo, é legal. E se as pessoas me prestigiarem com alguma coisa, eu vou agradecer e também vou servir. A troca de presente para mim, ela é necessária decorrente do ano. Eu gosto de ir no shopping, olhar algo que lembre a Ive, comprar um presente e entregar para ela em fora de data. Por quê? Se a gente for pensar no racional, não querendo ser insensível, mas é real, todos vão concordar. As pessoas se sentem obrigadas a dar uma lembrança no final de ano, e eu não acho isso valoroso. Eu não Como acho. também não é obrigatório, né? Você. Nossa, até bati aqui no microfone. Como não é obrigatório você se reunir com a família ou com Não. amigos ou com quem Eu quer acho que a gente seja, tem que fazer isso sempre, nesse né? período. Exatamente. Eu tenho essa visão. Eu acho que é mais sincero você estar com as pessoas que você ama, por exemplo, ligar entre vocês. Olha, a gente hoje marcou para gravar, mas vamos amanhã tomar um café no shopping? Então, quer dizer, mas é porque é Natal? Não, porque eu tô com saudade de vocês. Então, quer dizer, mas assim, esse é o meu ponto de vista. Só que, de repente, o ponto de vista do Renan é estar com a família nessa época, porque é uma tradição. Então, a gente tem que respeitar. Eu acho que o respeito, ele tá em primeiro plano. O que traz benefício para mim? A virada do ano, para mim, não pode ser na praia. A virada para mim do ano, eu gosto de participar da vigília da virada dentro da igreja. Porque eu tenho a imagem que primeiro Deus, depois o próximo. Aí, quando eu acabo a reunião, 00:01, 00:02, eu vou para minha casa ver minha família. Porque minha família vem depois, Deus em primeiro plano. Não é estar lá na praia festejando, isso vai me trazer um bem-estar. E quem quiser, me acompanhe. Quem não quiser, me aguarde. Eu tenho que cuidar do meu interior. A minha espiritualidade, ela tá em primeiro plano para mim. Mas porque eu decidi assim. Mas tem pessoas que vai pra praia pular 7 ondas. E a gente tem que respeitar. Isso é importante para cada um. O que traz benefício para o Renan é ir à praia? Então, deixa ele ir à praia e depois a gente se reúne. O que traz benefício para mim é ir à igreja? Então, eu vou à igreja e assim Sucessivamente. Então, acho que é Cada um importante respeitando o É o outro, respeitar, né? né? então, e quando a gente encontra um familiar, que sempre vai ter um sem vergonha, desculpa dizer assim, que ele vai lá ou para se aparecer, porque ele quer contar os bônus e ônus da vida dele, né? Os bônus, não Os ônus eles não contam, né? É verdade. Não, mas tem pessoas que só contam os ônus, você acredita? Ah, mas aí ela tá no lugar Tá da no momento vítima. da É. vítima. Então, mas vai ter sempre a vítima, vai ter sempre o que quer se aparecer, e vai ter sempre o que quer só saber de você. Na verdade, esse que só quer aparecer também tá no lugar da vítima. É, Porque ele ele não tem a percebe, né? necessidade de se mostrar, né? Sim. Porque ele tá com problema na autoestima. Ah, ele tem que tá aparecer, com de algum alguns jeito. problemas. Ele veste até de Papai Noel. Então, e aí a gente olhando sistemicamente para isso, né, Sandrina, a Sim. gente identifica, É, tem uma talvez tenha uma deficiência. baixa autoestima, Sim.
talvez ele queira ser aceito e amado, e aí, como ele quer ser aceito e amado, ele tem a necessidade de declarar como ele acredita que tá bem, né? Então, aí são questões E também quando a gente que- tem essa visão, a gente aceita melhor Exatamente. essas pessoas, Sim. né? E tem que lidar bem também com esse respeito, porque a gente vê muito, por exemplo, casais novos. E agora, a gente vai passar Natal na sua casa, da sua mãe e da sua mãe. E aí vira umas brigas. Tirou de você a oportunidade de dizer Não isso. Boca da minha... E aí é o quê? Autoconhecimento, respeito, Meu conversa, comunicação. Se as pessoas não se comunicam, não vai dar certo, né? Eu ia colocar isso assim, se já é difícil, muitas vezes, lidar com a nossa família ali, e aí você começou a namorar esse ano, e aí agora, final do ano, tá nessa E agora, o que que eu faço? que eu vou ter que enfrentar, então, a família do outro, talvez, e aí as diferenças daquela família, e aí? Ou ao contrário, nossa, ele não me convidou. Não, no E é sentido assim, a isso. aceitação, porque é o primeiro Natal que eu estou passando na casa de outra família, e é outra família, outros costumes, Então, e que aí? legal, a gente tem que ir lá. Nossa, que legal, vai ser tudo diferente. Eu me lembro do Vai primeiro Natal que eu aberto, né? passei aqui Vai no Brasil. aberto. Na França, a gente costuma passar o Natal de família, a gente fica o dia inteiro na mesa. Começa no Ave Maria. almoço e vai até a janta e a gente fica assim, todo mundo reunido. Viu? Vira O primeiro Natal que eu passei aqui no Brasil com meu marido, era assim, a comida tava na mesa, as pessoas pegavam o Esperando pratinho, até comiam no meia-noite. sofá e todo mundo conversava, mas não tinha esse momento todo mundo junto. Eu fiquei meio chocada, aí eu respirei e falei, nossa, que legal, então tá bom, eu vou fazer igual e vamos lá, mas foi chocante porque são Sim. culturas diferentes. São culturas Então, se diferentes. você não vai aceitando e só criticando, aí você tá Aqui tem horrível, casos né? que a gente fica, por exemplo, até o meio-dia dentro do supermercado, na fila, Ou até às 20 horas. Se ou você até às 20 horas. Então, Exatamente. cada família tem a sua cultura. É. Então, se você vai no lugar, eu tenho que aceitar e estar aberto a vivenciar diferente. Se você vai já impondo ao seu... E que nunca vai ser do seu jeito. Nunca. Aliás, mesmo na nossa família, né, gente? Nunca. Eu me lembro que quando eu era criança, no Natal, a gente se reunia na casa de uma prima da minha mãe e a gente trocava os presentes e sempre tinha um amigo, e ainda tinha um amigo secreto de cacareco, de coisas assim baratinhas, né? Hoje em dia, 99. Tipo em 99. E aí, só que nem existia um em 99, né? E hoje já não tem mais, né? Hoje já é R$10,99. Enfim, mas era assim, coisas baratinhas, porque era o presente e e todas as crianças ganhavam presente, nananana. E aí, como era assim, as crianças ganhavam presente e os adultos faziam um amigo secreto, que era um jeito de baratear a coisa, né? E aí, para as crianças poderem participar do amigo secreto, tinha esse amigo secreto fajutinho aí. Beleza. Hoje, na minha família, pelo menos, a gente também faz amigo secreto com todo mundo, inclusive com as crianças, e aí um adulto Vai ajudando, vai né? ajudando. Então, na minha família, por exemplo, um adulto apadrinhava cada uma das crianças para poder comprar esse presente. Sim. E a gente não tem mais essa coisa de eu sou obrigado a. A gente se reúne no dia 24 e aí no dia 25 vai cada um para um canto, porque todas somos casadas, aquela coisa toda, e a família do... E agora também tem os amigos que vêm participar. Amigos, cunhados, irmão do fulano, né? Para algumas famílias isso talvez seja inconcebível. Para mim, tá tudo certo. Sim. Para a família da Amanda, o lance é se recolher. E tá tudo certo. Não, e aí, mas quando aí eu no falo outro família dia, da Amanda, eu tô falando dela e de quem vive com ela, né? Mas aí no Não outro necessariamente todo dia, mundo. cada um tem a opção de escolher pra onde vai. É sim. muito legal. Por exemplo, eu vou ficar com a minha família à noite no dia 24. Quando for no dia 25, eu posso sair com vocês. Por quê? Porque eu já fiz a minha tarefa, né? Sim, da aceitar a noite. escolha de cada um. Aceitar a escolha de cada Mas um. as pessoas já sabem da minha opinião, elas já É, respeitam. lógico. Elas sabem que me faz bem, tá? Exato. Assim, é um momento de descanso. É. Mas a gente pode mudar também. Já aconteceu o ano assim, de eu falar, não, mas eu quero, então eu vou pra casa de alguém, vou viajar também. E esse ano eu vou passar na sua casa, ano que vem eu vou pode ser viajar. diferente. Não é uma regra, não. E é importante também ter momentos diferentes, né? Sim. É importante também. Super importante. Sem ferir
os princípios e valores, mas é importante também ter momentos diferentes, não é? Eu lembro que a primeira vez que eu resolvi não passar o Natal com a minha mãe e meu pai, para mim foi uma dor, né? Porque como assim, né? Você não vai passar o nascimento de Jesus junto com a sua família? Para mim foi uma dor. Eu era adolescente, mas eu queria muito passar com a minha madrinha. Então não dava para ter as duas coisas, eu tive que escolher. Sim. Né? É uma renúncia, uma escolha e uma renúncia. Exatamente. Mas aquilo foi muito bom também. Foi Depois, um às vezes, aprendizado. exatamente, às vezes reforça até os laços com os pais que você, não vou passar Natal com ele, mas depois a gente acaba compensando de outra maneira, né? Exatamente. Então é importante também a gente fazer essas escolhas, ainda que a gente fique num, ai meu Deus, né? Mas porque você fica pensando no outro Sim. que não vai, né? Pro mesmo lugar que você. Sim. Mas a minha madrinha morava em São Paulo, a gente aqui, então eu optei por ir e tudo bem, né? Eu acho que nesses momentos, a Amanda falou agora há pouco, né? A gente não precisa se reunir só Exato. nessa a gente tem o época, ano todo, né? gente. A gente tem o ano todo para fazer isso e a gente deve fazer isso. A minha família se reúne bastante, né? Mas a gente sabe que tem família e vamos fazer um churrasco, vamos qualquer negócio, né? Gente, eu tô falando de família assim, quando eu falo, dentro de casa. Agora, parente são os primos, tios, cachorro, papagaio, periquito. Derivados. Esses aí, eu acho que são em velório. Infelizmente. Você vai no velório e você vê todo mundo. Eu tenho primos que eu não sei. Terrível, né? Terrível. Assim, E às vezes, durante o velório, você fica até feliz, né? Alguém tá todo mundo na gargalhada. Eu falei, gente, isso aqui é o quê? É um circo? Esse Então, mas lance... é bom que todo mundo gargalhe mesmo no Gargalhando, velório. Tá no tudo velório. certo em relação a isso. certo. Não vai Um ficar fala com o chorando lá, outro, aí tá né? assim, um Por favor. lá, outro aqui, que um não fala com o outro porque brigou em 1995. E é engraçado que os assuntos, às vezes, eu tenho uma memória do velório, É engraçado. velório do meu avô, uma pessoa que a gente, um familiar um pouco distante assim, né? Todo mundo olha, fala uma coisa, aí essa pessoa olhou, juro, olhou e falou assim: gente, mas não é que a pele dele tá ótima? Nossa, a vida inteira ele fez peeling, tá? Olha, agora nesse momento a pele ficou ótima. Todo mundo olhou assim, um comentário totalmente desconexo, né? Desconexo, mas quebra o gelo. Quebrou o gelo, mas peraí. quebrou ali um pouquinho. Mas parente, eu acredito que são as diferenças. Se a gente olhar, né, para os nossos dentes, que falam parentes são iguais aos dentes, nenhum É igual ao outro. é igual ao outro. Então a gente tem que respeitar essas diferenças, né? É. E do momento da pessoa, às vezes a pessoa tá ali no velório, mas ela tá feliz porque ganhou na Mega Sena. É. O outro, Eu também estaria. não, o outro tá triste porque perdeu alguém, mas o outro tá começando uma nova história porque de repente arrumou um namorado, enfim. É. E ressignificar é importante. Por exemplo, o aniversário pra mim, o dia do aniversário, eu não sei porquê, vai chegando próximo do aniversário, que aí a Ivy explica melhor, a doutora, eu vou ficando um pouquinho down, aí depois passa. É porque Vamos você falar tem uma sobre lembrança. isso. Eu não sei o que é. Aí dessa vez, esse ano, por exemplo, eu Tenho tentei muitas ressignificar. experiências com o meu aniversário. Né? A gente poderia fazer o próximo tema. Tema. Aí eu fiz diferente. Esse aniversário, essa virada, eu tava meio down, falei, mas eu vou forçar a barra, vai ser alguma coisa legal. Aí passei com quem eu amo, e aí amando, e aí foi uma situação diferente que eu já não tenho mais aquela recordação Ruim, né? ruim, A entendeu? gente tem que focar nisso. É uma coisa velório. Não. Assim, a gente acha que é ruim, mas assim, não, vamos fazer diferente, sabe? Não precisa ficar Sim. triste, vamos Sim. tentar ficar. Ah, e tem uma coisa que é importante. As pessoas falam, quem perdeu um ente querido decorrente dos anos, dependente se for no mesmo ano, pai, mãe, pessoas mais marcantes, marido e tal, né? Onde a gente tem um vínculo familiar muito próximo, porque divide o mesmo espaço, enfim, ou uma vida, né? Pai e mãe é pra sempre. Nessa época de final de ano, as pessoas ficam muito deprimidas. Tem pessoas que não Emotivas, né? comemoram o Natal e o Ano Novo porque tem lembrança. Dia das mães, dia dos pais. É muito difícil. É. Por exemplo, se eu for falar primeiro ano sem a pessoa, mas e aí? Por isso que eu falei, qual o recolhimento que eu vou fazer? Ah, eu vou me recolher por isso. Não, eu vou buscar aquilo que me dá força. Exatamente. Então eu acho que para eu não ficar em casa recordando o que passou o ano passado, porque ele estava aqui, eu vou fazer aquilo que me dá prazer para eu continuar o próximo ano. Eu vou pra igreja. É. E um jeito de Não honrar também, né? Vai dizer, claro, vai ter lembrança, vai sentir saudade, a gente sente. E por isso as pessoas vão, nessa época, buscam tanto isso. terapia, Tem buscam muita Eu ia falar assim, consultório. buscar a gente sente esse movimento
no consultório. E a gente tá Vamos começar encerrando, um pouco. vamos já dar Vamos convidar. Não, tô dizendo a realidade. Mas é O verdade. tratamento com a voluterapia e terapia neural nessa fase é importante, porque a gente consegue controlar as emoções do paciente para que ele entre no cronograma de tratamento Exatamente. futuro. Sim. Ai, como que você quer estar o próximo ano? As pessoas têm medo do que vai acontecer no próximo ano, né? Porque para elas parece que tudo mudou, é outro ano, E enfim. entendendo que não existe Isso. mágica também, existe né? mágica. Sim. É por isso que as terapias são tão importantes, né? Qualquer terapia para ajudar a pessoa a olhar diferente. Exatamente. As pessoas perguntaram assim: ah, mas você vai parar para final de ano? Porque eu falei: não, como eu trato de saúde, eu não posso parar. A gente pode tirar uns 2, 3, 4 dias para dar uma descansada, porque as pessoas viajam muito essa época. Mas como eu trabalho com saúde, com dor, com ansiedade, pânico e tudo mais, imagina se eu simplesmente ficar 30 dias longe desses pacientes. Quando eu voltar, é como se eles estivessem no zero novamente. Eu acho que com vocês é a mesma coisa. Então, a gente tem que ter um período menor, respeitar esse descanso, mas não desistir de atender essas pessoas nessa fase. Nós somos agentes de saúde, né? A gente cuida de sentimentos, emoções, dor. Então, eu acho que é importante a gente manter isso, continuar e deixar para tirar férias em outro momento. Eu creio que as pessoas precisem mais da gente nessa fase. Sim. É. Eu penso que agora, dezembro, janeiro, são os meses que a gente vai trabalhar bastante. Porque tá todo mundo Precisando, ansioso, né? É. Tem muita gente muito Sabe o que ansiosa. vai acontecer com a política, tem É. tudo isso envolvendo, né, no nosso país. Exatamente. E a pandemia também, porque querendo ou não, o Covid tá aí. Então, a gente tem que pensar que isso pode aumentar, vem carnaval, né? A gente tem que ter todos esses cuidados. Não pode parar. Portanto, precaução é a melhor medida, né? Álcool em gel, máscara, não Exato. aglomerar, não sair beijando por aí enlouquecidamente, Pensei nisso. né? Isso já é um outro assunto. Falar disso no outro Assunto tema. para o próximo programa. É este assunto. Então, até o próximo programa, toda terça e quinta, a gente tem um novo episódio por aqui. E vai ser muito bom que você curta, comente, compartilhe e deixe sua opinião, sua dúvida, sua sugestão para temas que a gente pode tratar aqui no Bem Natural, sem enrolar a língua de preferência. Até mais. Fiquem com Deus. Boas festas, né, gente? Tchau, tchau. Boas festas.